Bom, agora eu vou passar a bola para o Luiz. Vai falar Muito sobre as obrigada. Eu vou voltar depois ainda. Mas Não. Você vai voltar? Bom, vou fazer rapidamente só para explicar a questão dos nossos treinamentos. Tudo bem, obrigada. Não, vou trocar, é só apertar aqui. Ops. Bom, primeiro que eu não gosto muito desse pessoal conversar, porque eles falam meia hora e deixa 10 minutos comigo, né? Então é sacanagem. Bom, eu sou o Luiz Coelho, né? Eu sou pré-vendas da Society, como a Paty falou, nós distribuímos diversas soluções, hoje falaremos aqui das soluções da E7 e falaremos tecnicamente, né? Mas não tecnicamente, porque eu sei que vocês estão com fome, eu sei que ninguém quer ouvir tecnicamente também do produto, pelo menos não agora. Eu vou passar uma geral, né? E obviamente aquilo que eu dizia até com alguns que eu já me reuni. Poxa, Luiz, gostei do que você apresentou, gostei do que você falou, gostei das soluções, eu quero conhecer um pouquinho mais. Me chama, eu posso passar meu contato para vocês. No Shell fazemos uma apresentação, seja ela presencial aqui em Brasília, seja ela remotamente, se eu já tiver voltado para São Paulo, fazemos uma apresentação aí mais detalhada e aí eu demonstro tecnicamente para vocês como que funciona, tá bom? Bom, a ideia da E7, ela trabalha com alguns ramos, né, de soluções de segurança, né? Essa pirâmide explica muito bem qual que é a ideia. Então, desde a sua base, desde uma solução simplesmente de endpoint, um antivírus ali tradicional, que nós já estamos habituados, subindo ali para uma solução de threat hunting, ou seja, uma solução de detecção avançada, de criptografia, de MFA, de duplo fator, subindo ainda mais para uma solução de EDR, para uma solução de XDR, para uma solução de gestão de patches, chegando até a parte de reportes de feeds que entram justamente esses relatórios da E7. Tá? Esse é um pouquinho de como que a E7 funciona. Os bundles principais são basicamente 5 bundles, 5 soluções que a E7 comercializa. Primeiro, o que são bundles de soluções? O que são bundles comerciais? São pacotes comerciais. Então, para a gente não ter que vender para um cliente, sei lá, 50 licenças para celulares, 20 para servidores, 30 para notebooks, 20 para Windows, 10 para Linux, pô, aí vai dar um trabalhão, né? Então, para facilitar a nossa vida, a gente trabalha com bundles comerciais. A ideia desses bundles é justamente entregar uma solução da E7 que seja multiplataforma. Então, vai funcionar para estação, para servidor, para celular, para Windows, Mac, Linux, Android, iOS, e assim sucessivamente. Cada bundle abrangendo... Desculpa, Luiz, eu vou voltar aí. Cada bundle abrangendo aí algum bundle de soluções específicas, né? Algumas soluções que a E7 entrega. O nosso pacote de entrada, o E7 Protect and Drive, sendo bem simples e sendo bem sincero, a ideia é ter uma console de gerenciamento com um endpoint. Simples assim, tá? A nossa console de gerenciamento é uma console muito rica em detalhes e na apresentação eu gosto de falar sobre isso porque alguns diferenciais da E7. A E7 é um produto muito leve, é o mais leve do mercado. A console é muito simples, porém muito cheia de detalhes. Eu brinco nas minhas apresentações. A E7 tem um inventário de hardware e software tão detalhado que eu consigo saber até o chassi da placa-mãe se eu quiser, né? Ou seja, um inventário de hardware, eu posso utilizar a console da E7 como uma espécie de ferramenta de deploy para fazer a instalação remota e massivamente de diversos softwares, não somente o software da E7. Posso utilizar a console D7 como uma espécie de WSUS para fazer atualização de sistema operacional. Ou seja, fora a parte de endpoint, a E7 tem muitos recursos que acabam nos ajudando, tanto a nós da parte de infra, quanto a parte de rede, quanto a parte de TI em geral, acabam nos ajudando. Outro ponto importante, a nossa console de gerenciamento ela pode ser local ou em nuvem. Nuvem, convenhamos, eu acho que todos vocês concordam comigo que a nuvem de certa forma é melhor. Por quê? Primeiro, não preciso de infraestrutura nenhuma, não preciso ter um servidor dedicado para instalar o E7 ali, não preciso de nada. A console já está publicada na internet, então nessa época de hoje, de pandemia, de sistema home office, que o pessoal trabalha em casa, trabalha numa empresa, sistema híbrido, a console está em nuvem, está aberta na internet. Não importa onde o usuário estiver, você vai gerenciar ele 24 horas por dia, 7 por 7, o tempo todo, desde que ele tenha acesso à internet, óbvio. E também toda a parte, poxa, não preciso mais me preocupar com backup, manutenção, atualização dessa console, saiu uma versão nova, tem que atualizar, esquece, não preciso mais me preocupar com isso. Por quê? Porque está numa console, está no data center da E7 e fica nos Estados Unidos, a E7 já faz isso para você. Tá? Então essa console tem várias vantagens. Mesmo assim, pô, não, estou um cliente um pouquinho mais tradicional, ele quer ter a console local. Posso ter a console local? Pode também. As duas opções são viáveis para ele, não tem nenhuma diferença de preço. Tá? O valor do pacote Enterprise, ele já dá direito às duas consoles. Entrando no pacote Advanced, uma pergunta muito simples. Quem sabe explicar o que é um Zero Trust? Quem sabe falar rapidamente o que é um Zero Trust? Rapidamente, alguém? Sei que vocês sabem, né? Não sejam vergonhados. Quem vai? Quem vai? Fala aí, Bruno, você tá com vergonha, hein? Bom,
O Zero Trust e uma empresa chamada Silence. Quem conhece uma empresa chamada Silence? Ainda bem, concorrente nosso, não precisa saber mesmo. Mas a Silence trouxe mais ou menos nesse sentido de marketing, né? Falando de marketing, não de solução a i7 já trabalhava dessa forma, mas a nível de marketing ela trouxe um conceito de Zero Trust. O Zero Trust é muito simples, se eu confio, eu permito, se eu não confio, eu bloqueio. Né? Simples assim. Seja, surgiu um arquivo novo na minha máquina, meu antivírus não confio, não sei se esse cara é malicioso ou não conheço, bloqueio. Por via das dúvidas, bloqueio. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? É bom porque te dá mais segurança. Poxa, eu tenho a certeza, eu tenho a garantia de que eu só vou executar alguma coisa que eu confio. Por outro lado, isso pode gerar uma coisa que nós chamamos de falsos positivos. O que são falsos positivos? É um arquivo tradicional que não deveria ser bloqueado, mas que o antivírus acaba bloqueando, né? Erroneamente, digamos assim. Então o Zero Trust tem um lado bom e um lado ruim. O Zero Trust da E7, que está dentro do pacote Advanced, que é esse E7 LiveGuard, eu costumo brincar que é um Zero Trust sem falso positivo. Porque a ideia da E7 é trabalhar com uma tecnologia de sandbox. Sandbox nada mais é que uma máquina virtual da E7. E a E7 troca esse conceito de Zero Trust. Então, se eu falei que o Zero Trust é o conceito de se eu confio, eu deixo executar, e se eu não confio, eu bloqueio, no caso da E7 é o contrário. Se eu confio, eu deixo executar, beleza, isso é igual. Se eu não confio, eu deixo executar também, mas por via das dúvidas, eu deixo executar numa máquina da E7. De forma que se alguém for infectado, beleza, a máquina da E7 não é minha. Então eu não gero falso positivo e eu trabalho no conceito de Zero Trust. Essa é a ideia do LiveGuard. O Full Disk Encryption é a criptografia de disco. Acho que todo mundo já conhece a questão até do BitLocker. No caso da E7, não é uma integração com o BitLocker, isso também é um diferencial nosso. Tá? A maioria dos nossos concorrentes trabalham com essa integração do BitLocker, no caso da E7 não, é uma tecnologia própria da E7, né, que nós desenvolvemos, que nós trabalhamos, e que, portanto, essa tecnologia faz parte. Mas o conceito é exatamente igual ao BitLocker. Eu vou criptografar a máquina, se alguém roubar o meu computador, beleza. Beleza não, perdi uma máquina, vou ter que comprar outra, vai dar um trabalhão, mas os meus dados ali dentro estarão 100% seguros. Então o criminoso que me roubou não vai ter acesso aos meus arquivos, eles estarão 100% criptografados. Subindo para o Complete, quem lembra aqui o ransomware que fez muito sucesso, saiu no Fantástico, chamado WannaCry? Quem é dessa época aí? A maioria, boa. O WannaCry ele teve uma consideração que é bem legal, que vai fazer 10 anos, vocês estão ficando velhos, eu também. Vai fazer 10 anos do WannaCry, foi em 2017. E ele teve o seu ápice em maio, junho de 2017. E ele explorava uma falha de segurança, uma brecha de segurança da Microsoft, que era na porta 3389, na RDP e tal. Mas essa atualização a Microsoft já tinha corrigido em março de 2017. Ou seja, o WannaCry saiu em maio, e a Microsoft já tinha resolvido o problema em março. Resumidamente, só teve problema com o WannaCry em empresas que não atualizavam a Microsoft, não atualizavam o Windows há pelo menos 2, 3 meses. Quem estava atualizado, zerou, não teve problema nenhum com o WannaCry. Por que eu falo isso? Porque o Patch Management, a E7 te ajuda a manter os seus softwares atualizados. A ideia do Patch Management da E7 é, eu vou fazer um scan em todos os softwares instalados da empresa, tanto o software da E7, sistema operacional, software de terceiro, Adobe, Skype, PDF, o que vocês quiserem. A E7 vai verificar se esses softwares estão atualizados, se estão na última versão ou não. Se não estiverem, a E7 vai verificar se existe algum risco de segurança, que nós chamamos de vulnerabilidades. Se tiver, a E7 vai te informar na console, olha, você tem essa vulnerabilidade, esse CVE que faz isso, assim, assado, isso é preocupante. Você quer atualizar, você quer corrigir essa vulnerabilidade? Ou melhor ainda, você quer automatizar para sempre a E7 atualizar para você? Então, na prática, é mais ou menos, olha, sei lá, estou com o Google Chrome na versão 15, tem 10 máquinas no meu parque que estão com o Google Chrome na versão 14, e essa versão 14 tem alguns riscos de segurança já conhecidos. A E7 vai te falar, olha, tem 10 máquinas que estão com problema com essas vulnerabilidades por causa que o Google Chrome está desatualizado. Posso criar uma rotina para sempre que eu ver que o Google Chrome está desatualizado, eu, E7, atualizar para você automaticamente? Pode, beleza. Então, assim, você garante que a E7 sempre atualiza isso para você. Não quero ser automático, quero ser manual? Dá para ser também, não tem problema nenhum, você escolhe as duas opções. Os dois carinhas lá embaixo, Mail Security e Cloud of Security, é uma proteção para e-mails e arquivos a nível de cloud. Que cloud que a E7 é compatível? Google Workspace e Office 365. Todos conhecem. A ideia, portanto, é, eu vou fazer uma proteção tanto de e-mails quanto de arquivos no servidor deles, lá na Microsoft, lá na Google, de forma que quando esses arquivos, esses e-mails chegarem para mim, esses e-mails já estão limpos, já foram filtrados lá no servidor da Microsoft.
ou da Bubu no caso, né? Então essa integração. Pode passar, Lu? E nós temos dois pacotes, onde os principais diferenciais desses dois últimos pacotes se refletem principalmente no Detection Response. Detection Response significa EDR. Tá? Eu gosto de explicar, eu tenho um conceito que eu acho muito legal explicar sobre o que é o EDR. Eu costumo dizer, inclusive nas minhas apresentações, eu coloco imagens, eu costumo dizer que o EDR é como se fosse um painel de avião. Por que eu falo que é um painel de avião? E eu posso falar por experiência, hoje viajamos aqui de avião, viemos até Brasília. Mas qual que é a ideia do painel de avião? É o painel de avião que faz o avião voar? O que vocês acham? Não. Alguém aqui já andou com um avião sem painel? Alguém já voou? Eu já voei. Alguém? Ninguém? É meio traumático, tá? Você vai ter que confiar no piloto o tempo todo, é meio traumatizante, mas dá para voar sem painel. É possível voar sem painel, principalmente aviões mais antigos. No interior de São Paulo tem muito, né? Aviões um pouco mais antigos para você passear. Não sugiro, não recomendo, mas é possível voar, né? Dá para fazer isso. O EDR eu costumo dizer que é a mesma coisa. Por quê? Porque o painel do avião, ele não faz o avião voar melhor, mas ele ajuda muito o avião para saber se a turbina está realmente na temperatura, quantos pés de altura, tal. Ele vai te dando um monte de informação para te ajudar. O EDR é a mesma coisa. O EDR te ajuda a proteger melhor o seu ambiente? Não. O EDR ele vai te dar muito mais informações daquilo que aconteceu e uma equipe especializada, treinada, vai ver esses relatórios, vai ver essas informações, esses alertas e vai prover remediação. No geral, imagine o seguinte, imagine que vocês tiveram um ataque de malware hoje, um cavalo de Troia, que muita gente falou ali. Poxa, sofri um ataque de cavalo de Troia. O que o antivírus lá do pacote de entrada vai te dar de informação? Ele vai falar, olha, você sofreu um ataque no cavalo de Troia, nesse executável aqui que o antivírus mandou para a quarentena. Acabou. Essa é a informação que o antivírus vai te dar. Simples assim. Se você, porém, tivesse um EDR, aí sim, aí a brincadeira fica mais legal. Aí você consegue divulgar essa informação. Eu conseguiria chegar, olha, realmente você teve um ataque de cavalo de Troia, que foi ali nesse executável, o antivírus mandou para a quarentena, mas digo mais, além disso, outras 20 máquinas do seu parque tiveram contato com o mesmo cavalo de Troia. A máquina origem, a primeira máquina, foi a máquina da Andrea, do financeiro, que fez o download desse executável desse site. Esse site tentou recuperar 3 linhas de registro do Windows, tentou baixar 2 DLLs, tentou criar um usuário administrador via prompt de comando e por aí vai. Ele vai te dar hierarquicamente tudo que esse cara fez com toda a riqueza de detalhes. Então essa é a ideia do EDR. O EDR não serve, não necessariamente para te proteger, ele até te ajuda, tá, com algumas proteções. Mas primordialmente a ideia do EDR é ser um painel de avião, te dá informação, um alerta, um relatório daquilo que está acontecendo para você tomar ações de remediação e proteção. E por fim, nós temos um pacote Enterprise, que ele é como se fosse aquele pacote Advanced do slide anterior, só que com o EDR incluso. E o último pacote, o Elite, é tudo que a gente apresentou, literalmente. Né? Só que a única diferença é o Asset Secure Authentication. Deixa eu ver a idade de vocês, eu vou descobrir pela idade de vocês. Quem de vocês chegou a ter, eu tive, um cartão do banco de posições, que tinha várias posições no cartão do banco? Ah, eu tive, hein? Bradescão, hein? Você teve Bradescão? Duro, Bradescão. Pega a idade de vocês dessa forma. Eu tive também. Para quem que servia aquele cartãozinho no Banco Itaú, se a minha memória está boa, eram 40 posições. Para que servia aquele? Justamente, olha, eu vou fazer uma transferência bancária, o Banco Itaú ele dialogava comigo. Poxa, Luiz, você está fazendo uma transferência bancária, você está dando dinheiro para outra pessoa, Luiz. Isso não é muito normal, né? Mas você está dando dinheiro para outra pessoa. Luiz, faz o seguinte, para eu ter certeza que o Luiz é o Luiz, fala para mim qual que é o código na posição 23 que o meu gerente deu na mão do Luiz. E aí, se eu falasse o código na posição 23 certinho, o banco sabia, olha, beleza, agora eu sei que o Luiz é o Luiz. E o Luiz me passou o usuário e senha, me passou qual é o código na posição, beleza, agora eu tenho certeza. Isso nós chamamos de token, né? Hoje em dia o pessoal chama de iToken, hoje em dia é tudo mais sofisticado, é tudo no celular. Alguns de vocês devem ter pego aquele hardwarezinho, aquele tokenzinho que ficava colocando cada 5 Vasco. segundos. Oi? Tinha um que chamava Vasco. Vasco? Ia brincar que vive caindo. Mas Acho que vivia caindo. Não vou falar porque meu time Não, tá vai ter vascaíno aí. O Asset Secure Authentication, a ideia dele é justamente isso, é ser um token. Então é um token para as máquinas e servidores de vocês. Eu vou logar na minha própria máquina, beleza, vou logar na minha própria máquina, eu vou colocar meu usuário e senha convencional, vou logar ainda? Não, espera mais um pouquinho. Pega o celular do Luiz e fala para mim qual que é o código que está gerando no aplicativo da S7. Se eu passar o código correto, beleza, eu sei que o Luiz é o Luiz, eu deixo ele logar na máquina. Tanto na máquina, quanto em servidores, quanto acesso local, quanto acesso remoto, ou seja, tem uma proteção, um token da S7 para fazer essa proteção
que está incluso aí dentro do pacote Elite. Tá? Pode avançar, Lu? Eu acho que era isso a minha parte, hein? Ó.